Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Falando sobre Você, eu quero convidar a uma conversa mais descontraída a respeito de um assunto muito importante na nossa vida, que é a criação das nossas crianças no momento que estamos hoje. Todo mundo tem, em alguma circunstância, alguma relação com uma criança. Ou é sobrinho, ou é afilhado, netos, filhos, enfim. Sempre tem uma criança no nosso meio, de alguma forma. E como que nós estamos vendo a criação deles hoje? Como é que está esse mundo e eles inseridos nisso tudo? Vamos conversar a respeito disso então? Antes de mais nada, deixe-me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Não assinou o canal? Assina rapidinho aí, ajuda ele a crescer a cada dia, alcançar mais e mais pessoas. Não esquece, dá o like no vídeo antes da gente começar a entrar nesse papo gostoso e depois a gente esquece, né? Então, dê o like rapidinho aí, é bem rápido as duas coisas. Vamos lá, vamos conversar? Como é que está sendo para você criar uma criança nos tempos de hoje? Eu, em atendimentos, eu faço atendimentos online, muitas pessoas referem essa dificuldade. Que hoje as crianças parece que não escutam, parece que elas estão se determinando mais, estão com personalidades mais fortes, estão batendo mais de frente, não se pode aumentar a voz, não se pode ter uma atitude mais autoritária sobre as crianças, sobre os adolescentes também, que parece que está tudo muito complicado. Como se os papéis estivessem invertidos. Muitos referem exatamente isso. Nalu, parece que lá em casa quem manda são os filhos e não nós, os pais. Isso é preocupante? Claro que é preocupante. Porque na educação de qualquer ser humano, em qualquer época da existência humana, a hierarquia é fundamental. Eu sempre digo, você veio antes por algum motivo. Você tem 20, 30, 40 anos de diferença em relação a esse filho, a esse neto, a essa pessoinha que está ali sob os seus cuidados por algum motivo. Porque pela sua história, pela sua vivência, você tem algo, né, a passar a esse serzinho. Então, é importante esse respeito hierárquico. O respeito hierárquico não é que a criança não tenha voz em nenhum momento. Não é que a criança não possa se expressar. Não é que a criança não possa contrariar dizendo a sua opinião e a sua vontade. Mas a questão da ordem, a questão do respeito, do comando é fundamental. E isso é uma queixa muito grande. Hoje em dia, os pais trazem como uma dificuldade muito grande em relação às ofertas que se tem hoje, né? Principalmente no mundo virtual. Os filhos não saem do computador, os filhos não saem dos tablets, não saem dos celulares, não saem desses equipamentos. E não se vê as crianças e adolescentes fazendo outra coisa que não seja estarem nesta posição. Eu muitas vezes acabo falando algumas coisas e num primeiro momento muitas pessoas não gostam. E eu vou dizer aqui, talvez muitos também não venham a gostar. Só que aquele equipamento que parou nas mãos do seu filho, do seu neto, afilhado, sobrinho, seja lá quem for, não veio do nada, não veio do além e desceu nas mãos dele. Alguém deu para ele, alguém ofereceu, alguém ofertou, alguém apresentou. Mas Nalu, o mundo hoje é todo tecnológico, todas as crianças têm. Tem porque algum adulto entregou nas mãos.
Então, se hoje nós estamos nesse boom de dedos que só sabem fazer isso e problemas de coluna, problemas visuais por essa posição em crianças e adolescentes, é porque os adultos em algum momento introduziram de forma maciça. É possível mudar essa situação? Claro que é. Usando de autoridade, reduzindo o tempo do uso desses equipamentos, ofertando outras possibilidades, fazendo com que essas crianças e adolescentes estejam fazendo outras atividades que não seja apenas esse mundo virtual. Muitas escolas hoje em dia estão reduzindo o uso dos equipamentos virtuais dentro da sala de aula. Foi geral isso, não foi só na educação familiar. Foi geral. Salas de aula não existem mais cadernos, livros, é tudo notebook, tablets e equipamentos extremamente modernos de acesso a tudo no mundo em matéria de informação. Mas daí a criança e o adolescente parou de ler, parou de escrever, parou de trocar conhecimento e informação, parou de ter experiências no mundo. Quais são as experiências? Andar de bicicleta e cair. Andar de skate e cair, andar de patinete, de roller, andar de patins, viver, ser criança, cair, se machucar, esfolar o joelho, quebrar um dente, quebrar uma mão, um braço, uma perna. Manalu, que horror! Não! Sim, isso é ser criança. Experimentar, se aventurar, fazer algo que vá ter o seu risco, mas daí a criança aprende a exercer o quê? O instinto do medo, o instinto de preservação da sua natureza. A criança precisa da vivência, ela precisa estar no meio de outras crianças para ver as diferenças sociais, diferenças de gênero, diferenças de gostos, diferenças religiosas, diferenças. As crianças precisam estar de frente uma com a outra para elas aprenderem a conversar, dialogar, contrariar, se irritar, se incomodar, brigar, discutir e depois fica tudo bem. As crianças conseguem fazer isso, só que hoje, nessa posição, elas não estão exercitando isso, que é o natural das crianças, que é conversar, brincar, dialogar, discutir, brigar e voltar a ser os melhores amigos numa fração de minutos. Isso leva para a vida adulta uma segurança muito grande de como lidar com as relações afetivas. Então, uma das coisas muito importantes hoje na educação das crianças é a redução do uso de equipamentos como tablets, computadores, celulares. Criança de 2 anos de idade, 1 ano e meio, 1 ano, 3 anos, não tem que estar com o celular na mão, vendo desenhinhos e vídeos repetitivos que aparecem ali o tempo inteiro, e começa um, termina outro, onde a criança não consegue nem identificar ainda direito quem é pai, mãe, irmãos, avós. Não sabe a diferença ainda entre as pessoas, mas está ali no celular. Ah, mas é assim, fica quietinho. Não. Sem o celular, como é que se fazia? Era um brinquedo, era um joguinho, era alguma coisa que fazia barulho, sonzinho, algo colorido. Mas não um equipamento ali que fica simplesmente fazendo com que a mente daquele ser humano não tenha serventia. Fica uma mente alienada, que não vai pensar, não vai fantasiar, não vai criar. Uma criança que brinca com brinquedo, realmente, ela exercita isso. A sua fantasia. O lado lúdico serve para quê? Para que a gente aprenda a imaginar, a sonhar. Aí vai se tornar um adulto cheio de objetivos, metas, sonhos e realizações.
Porque a criança, quando está ali no seu brinquedinho, imaginando, conversando sozinha e criando 1001 fantasia, ela está fazendo isso, construindo metas e objetivos para chegar num determinado lugar. Aí quando ela consegue chegar naquilo, uau, ela está feliz e ela não quer mais aquele brinquedo, ela quer outra coisa. Por quê? Ela vai desenvolver de novo fantasia, desejos, invenções, criando histórias, objetivos, metas e conquista. Então, gente, nós precisamos fazer com que as nossas crianças voltem a ser crianças. Criança não tem que fazer esporte para competir. Criança tem que fazer esporte para o lado lúdico e saudável da vida, pela sociabilidade da vida e não para competir. Quem vai competir é adulto. Criança brinca, desenvolve, aprende para ao longo da sua caminhada fazer a escolha. Mamãe, papai, eu quero competir na natação. Mamãe, papai, eu quero competir na patinação. Mamãe, papai, eu quero competir na ginástica. Mas isso quando já tiver num processo diferente de aprendizado, lá pelos seus 12, 13 anos. Não criança de 5, 4, 6, 7 competindo. Isso é pular uma etapa de construção, onde a criança vai, através do esporte, desenvolver responsabilidades e compromisso, que ela vai exercer com mais maturidade lá na frente. Vamos deixar as nossas crianças serem crianças. Vamos deixar as nossas crianças terem um desenvolvimento mais dentro daquilo que é próprio delas. Ah, mas na Lu, meu filho fala tudo errado. Ele vai aprender. A maturidade neurológica para cada criança modifica. Existe um padrão? Claro que existe, né? 6 anos e meio, 7, no máximo 7 anos e meio, as crianças já estão aptas a ler, a escrever. Primeiro começa a leitura, depois começa a escrita e a criança vai se desenvolvendo. Mas fora esse padrão, existem crianças que começam com 4, outras que conseguem com 9. Então, não vamos acelerar, vamos olhar o que a sua criança tem. Ela não consegue ler, mas ela tem uma habilidade manual impecável. Ela não consegue fazer cálculos, mas ela adora leituras, literatura. Ela é um gênio no cálculo, mas é um desastre em questões manuais, esportivas. Então, vamos observar a criança e ver quais são as habilidades dela. E vamos ali alimentar mais. E vamos trabalhar com calma, com cuidado, com dedicação, aquelas deficiências. Porque nós, adultos, não temos todas as habilidades do mundo, né? Eu sou péssima em matemática. Então, não peça para eu calcular muita coisa. Porque eu sou um zero à esquerda. E eu sou adulta. Eu sou profissional, eu tenho uma caminhada de vida e sou péssima em matemática. Ponto. Isso me tirou alguma coisa da vida? Fez com que eu deixasse de ser quem eu sou? Não. Eu só tive que me dedicar ao longo da vida um pouquinho mais, para quando a matemática viesse, eu estou ali pronta para lidar com ela. Mas não é sufocar, não é cobrar, exigir uma coisa que aquela criança não tem condições naquele momento de dar, não 100%. Outra coisa, diga não, por favor, diga não. Ai, mas na Lu eu vou frustrar o meu filho, ótimo. Na Lu eu vou decepcionar minha filhinha, maravilhoso. Nós precisamos, desde cedo, lidar com sentimentos como frustração, decepção e negação. É importante ouvir o não, é importante. Não deixe de dizer não. Dizer não é sim um ato de amor. É necessário. Por quê? Porque a vida aqui fora, a gente sabe, aqui fora
na vida madura, vida adulta, a gente sabe que esse mundo nos diz não constantemente. Nós temos que lidar com a frustração e a decepção de não conseguir as coisas, de não alcançar naquele momento que nós queremos aqueles objetivos que nos propusemos. E como é que a gente vai desenvolver isso ao longo da vida? É desde lá de criança. A criança não vai sucumbir por se decepcionar, não vai sucumbir por se frustrar. Quando não se consegue permitir isso à criança, é porque a sua criança interior, enquanto adulto, a sua criança interior não conseguiu lidar bem com isso. Então acha que tem que pegar e abafar esses sentimentos na vida dos seus filhos. Não! É essencial, gente. A gente precisa vivenciar a frustração e a decepção para a gente aprender a lidar com os problemas da vida. Saber como que eu vou lidar com essa situação, qual é a melhor atitude que eu tenho que tomar, qual é a forma que eu tenho que falar ou fazer, qual é o momento certo de tentar novamente, se for o caso. E eu só vou saber fazer isso se eu vivenciar a frustração e a decepção desde lá da minha infância. E se a minha mamãe, meu papai, vovó, irmãozinho mais velho, seja lá quem for que esteja comigo na minha educação, me disser, não, você não pode mexer nisso, não, você não vai a tal lugar hoje, não, você não vai fazer tal coisa hoje, não, você não vai levar isso para a escola, não, você não vai usar o celular, não vai usar o computador, não. E bem justificado, não é o não pelo não, é o não por uma justificativa. Você não vai usar esse computador porque você está o tempo inteiro nele, não está lendo, não está brincando, não está passeando, não está fazendo outras coisas. É importante fazer outras coisas. Entende? Então, trazer uma justificativa real, palpável, para esse não é fundamental para a vida dessas crianças e desses adolescentes. Bom, gente, o papo meio que ficou um pouco longo, tem muita coisa para a gente falar a respeito da educação dos filhos nos dias de hoje, nos nossos filhos, netos, sobrinhos, nossas crianças e adolescentes. E deem aí o like de vocês, é um grande favor que me fazem para o canal crescer cada vez mais. Assine o canal se não assinou ainda, ajude ele a crescer a cada dia. Faz um comentário aí, como é que está sendo para você lidar com as crianças e adolescentes nos dias de hoje. E não esquece de compartilhar o vídeo para que outras pessoas escutem e também queiram conversar um pouco mais sobre esse assunto. Prometo que vamos continuar conversando mais vezes. Um beijo e até o próximo vídeo.